Indo aqui com o Morning Show, meus queridos ouvintes, é hora da nossa entrevista. Num esforço hercúleo, a nossa produção, a gente conseguiu trazer ao programa figuras de relevo da política nacional e internacional. O curioso aqui, fiquei pensando, é que todos só tinham agenda para hoje. Incrível isso. Estou aqui com a gente no estúdio o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito bom dia, presidente. Olá, prezados amigos, ouvintes da Jovem Pan do Morning Show, tá ok? Uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje, tá ok? O presidente americano também, o Donald Trump. What's up, Mr. President? Edgar, such a tremendous pleasure to be here speaking with your people. An amazing show, and I'm really excited, I have to tell you. Thank you. O prefeito do Rio de Janeiro também dá o ar da graça aqui, o Marcelo Crivella. Salve aí, bispo, beleza? Um grande prazer poder estar falando com todos vocês aqui agora. Nós vamos cuidar dos seus ouvintes. Vamos fazer um baita programa para todos nós curtirmos muito. E quem tá fazendo a segurança de toda essa galera aí é o ex-governador da Califórnia, o exterminador Arnold Schwarzenegger. Welcome back. I'm here with the people of Yangpan. What a tremendous radio station you have here. And we are here to have a really important show because I really miss being governor of California. But this is even better than being governor of California, I can tell you. Yangpan. Vamos aplaudir! Tudo bem demais. E o Trump, ele faz a mesma cara. Faz a mesma cara, igualzinho. Pintar o cabelo. Agora sim chegou o momento das boas-vindas pro André Marinho, que é o agente de toda essa galera aí, que tá aqui com a gente hoje no Morning Show pra essa entrevista. Tudo bom, André? Maravilha, Edgar. Bem-vindo aqui ao Morning Show, pô. Uma grande honra pra mim, agradecer demais o convite, muito bacana poder estar falando com os ouvintes da Jovem Pan aqui hoje. Fiquei em dúvida agora, você tá imitando alguém? Não, sou eu. Fiquei te olhando assim, peraí. Será que ele tá imitando? Ele não mexe muito, você não mexeu muito a boca, fiquei, sei lá, ficou meio ventríloco. Olha aqui, o André, ele estourou na internet recentemente com esse vídeo aqui, ó, em que ele imita o Donald Trump e o Bolsonaro. Solta pra gente, Bruno, por favor. 28 de setembro de 2018, véspera da alta médica, Hospital Albert Einstein, São Paulo. Hi, Captain Bolsonaro. Congratulations. You're speaking to Donald Trump. Olá, Trump! Uma grande satisfação para mim finalmente poder falar contigo. I speak English porra nenhuma. But I'll try my best aqui, tá ok? No, it's totally okay. I love how you sound, by the way. I gotta say, you're one tough cookie. And you had a truly amazing recovery. So, are you ready to rumble? Pois é, cara, eu tô quase me dando alta aqui. Já tô de saco cheio dessa cambada de homem vestido de branco, passando a mão e enfiando tudo em mim. Mas, você imita muito bem, cara, essas figuras que a gente acabou de ver. O Bolsonaro é impressionante. Ele chegou a conferir a tua imitação? Ele viu esse vídeo? Não? Pois é, o meu ano de 2018 pode se resumir com uma palavra: surreal, em todos os sentidos, porque a produção de todo o material para a televisão da campanha do presidente eleito foi concentrada dentro da minha casa. Meu pai foi eleito agora suplente de senador na chapa do Flávio Bolsonaro, então a gente criou uma amizade muito forte, intensa ao longo desse ano, um convívio quase que semanal lá dentro de casa. E ele endossou meu canal em algum momento, entendeu? E eu cheguei a gravar um vídeo, hoje em dia eu faço questão de, enfim, ter esse ouro maciço, eu faço questão de botar no final para ele fala: canal André Marinho, siga, compartilhe, curta e inscreva-se aí, ok? É muito igual, o timbre é igualzinho. André, você começou a fazer esse ano também, ou você já fazia essas imitações? Vinícius, desde 8 anos de idade que eu faço, mas eu tava um pouco reticente se eu deveria, enfim, de fato, explorar esse talento, esse dom, assim, que eu levo desde moleque comigo. A primeira imitação que eu fiz foi Lula, e tem até o Silvio Santos, que é aniversário dele hoje, e acho que essa aí assim, a base. Não, você vai ter que fazer essas imitações agora. Vai, Silvio Santos, é aniversário dele. Oi, lá. Parabéns pra mim.
Tô aqui agora porque você pode realizar o sonho da casa própria. O Carlinhos Baú pode tirar isso, Lombardi. André, vai virar uma carreira, então você vai abandonar. O que você faz além de imitar as pessoas? Bom, Você tá eu sou pensando aluno- claramente em levar isso a sério, assim? Não, sim, eu tô fazendo um esforço, assim, para não apresentar o que eu sei de fato fazer, que não se limita somente às imitações. Eu acho que eu tô num momento de definição profissional. Graças a Deus tem muita oportunidade boa surgindo para mim. Tô colhendo os frutos aí do canal que eu inaugurei. E esse projeto das imitações vai seguir certamente em curso aí de agora em diante. Afinal, tá dando uma projeção para mim, só que eu apresentei o Réveillon de Copacabana para 3 milhões de pessoas, eu tenho esse lado um pouco de mestre de cerimônias também, apresentei o congresso do MBL semana passada. E como é que você vai equalizar isso? Adiantando já um pouco a nossa pauta aqui, aproveitando a deixa do Fefito, você é um apaixonado por comunicação, um cara que trabalha essa questão das imitações, tal, gosta de colocar no texto ali também, pô, mensagens, o que ele quer dizer, tal. Como é que você vai equalizar isso com a tua paixão também pela política, assim? O que você acha que vai ser daqui pra frente num curto prazo da tua vida aí? Pois é, eu pretendo agora no início do ano que vem já não me limitar somente a fazer imitações no canal. E agora em diante talvez seguir uma linha mais de um talk show, algo mais de comentarismo político, obviamente com inserções de humor, e esse lado de imitação vai estar sempre presente. Afinal foi o que me deu essa Fazer um projeção show que tá assim começando. também, você já pensou? Tipo, no estilo Tem stand-up? muita coisa no meu radar, enfim, mas eu tô no momento assim, amadurecendo muitas oportunidades que ainda bem que estão surgindo. Mas, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, com certeza. Agora, durante a campanha, você chegou a gravar mensagens? Assim, você falou que ali foi montado um QG, que você participou muito ativamente, Sim. começou essa troca e tal. Aposto que todo mundo meio que pedia, houve alguma coisa assim? Não, houveram- grava isso daqui, Claro, faz não. uma piada aqui, manda pra minha tia, alguma coisa do tipo. Era recorrente que houvesse esses pedidos, assim, faz aqui pra minha tia, assim, pra algum parente meu. Então eu fazia com o maior prazer, sempre quando me pediam pra fazer isso, era sempre direcionado pra algum familiar, algum parente, algum amigo. Então, E nunca teve uma tentativa assim de manipulação, de pegar alguma coisa que, por exemplo, você fez o Jair Bolsonaro falando tal coisa, a pessoa vai lá e coloca no WhatsApp como se fosse ele mesmo falando. não, porque eu acho que, assim, mas aí se isso de fato aconteceu, o ônus não é meu. O que eu fiz é sempre parto da ideia que eu tô fazendo algo ali cômico e tal, pra tentar realmente ele, enfim, fazer uma paródia acima de tudo. E eu cansei de fazer áudios imitando Alckmin, Ciro, Daciolo, Meirelles, Álvaro e todos esses presidenciáveis ao longo do ano, pedindo até voto na voz deles e tal. Sim. Enfim, utilizando o discurso deles de forma assim, pra tentar até angariar apoio a eles, sempre numa luz positiva, entendeu? Pelo André, amor agora de tem uma Deus. coisa aí que a gente quer saber, desculpa, Fefito, Imagina. essa questão do inglês, você faz muito bem o Donald Trump também, você tem uma imitação Schwarzenegger boa dele, também. Schwarzenegger. Quando, por exemplo, o Trump ligou pro Bolsonaro para parabenizá-lo pela vitória eleitoral, aí foi você que traduziu a conversa? Essa história aí Porque podemos surgiu botar fé essa nela? teoria Não, aqui, sem foi dúvida. o Gustavo Bebiano, o presidente em exercício do PSL, que aparentemente disse que você foi o tradutor oficial aí dessa conversa entre o Trump e o Bolsonaro. Enfim, eu não sei se de fato partiu do Bebiano ou não, mas o Bebiano é um amigo querido pra mim, que eu colecionei ao longo do último ano, mas é até importante usar a oportunidade aqui com vocês para esclarecer que, por mais que isso tenha sido uma manchete que tenha dado uma vazão imensa, de fato não fui eu que conduzi essa tradução. Eu poderia muito bem, enfim, eu estava até ali presente na apuração dentro da residência do presidente eleito. Eu cheguei a ser designado como o cara que ia fazer essas traduções com todas essas, enfim, esses dignatários e embaixadas e consulados. Eu estava, logo após o pronunciamento oficial do presidente eleito para o mundo, na televisão, ele se direcionou a outro local, só restrito mais para os familiares dele, e ele começou a falar com a multidão que estava aglomerada fora da casa dele. Só que eu estava com o Renan, que é o quarto filho dele, já ali na euforia, querendo comemorar, com os braços da galera, no trem elétrico, estava concentrado lá logo fora do condomínio dele. E nisso começou a me ligar no telefone, enfim, o Itamaraty designou o presidente do Paraguai, o presidente do México, e eu não estava podendo falar com ele, eu estava tentando segurar até em respeito total e absoluto ao momento da família ali. Só que aí ligou o cônsul americano, chegou a ligar para mim, eu falei que agora ou nunca eu preciso adentrar a casa dele, vamos lá, Renan. A gente chegou a entrar na casa, mas tinha acabado de encerrar
a ligação com o Trump. O presidente eleito eventualmente chegou até a me confidenciar um pouco do conteúdo, como é que foi uma conversa cordial, rápida, de alinhamento de propósitos aí para os próximos anos, só que de fato não fui eu. Mas o fato é que a manchete é muito legal, vende bem, né? Pô, logo eu que tinha essa figura curiosa ali dentro do núcleo duro do presidente eleito, que estava ali presente, tinha feito uma semana e meia antes um vídeo que deu uma baita vazão, viralizou. E então, foi uma manchete muito curiosa, de fato, mas de fato, importante esclarecer aqui de uma vez por todas e sepultar essa desinformação. Não fui eu que conduzi a tradução, apesar de que teria sido uma honra pra mim. O que eu ia te falar era que, pelo amor de Deus, você pode viralizar um outro vídeo. Eu não sei se você sabe, aqui em São Paulo tem um meme, que é o meme da Beth, que fala consigo mesma, que gravaram ela. Aí você pode fazer um meme da Beth com o Bolsonaro. Você pode ligar com a voz do Bolsonaro pro Bolsonaro. Já pensou? Eu já vi algumas vezes as pessoas ligando pra ele, enfim, amigos em comum, aí meio que ele chegou a atender o telefone, e aí a pessoa do outro lado da linha falou assim: para, André, para de falar comigo, pô. Aí ele: não, André, não, pô, presidente aqui, tá ok. Tem alguma restrição de piada pra imitar o Bolsonaro? Aliás, deixa eu mandar um beijo pra amiga que tá ouvindo a gente no trânsito. Beijo, Greta Antuane. Mas tem alguma restrição pra fazer piada com ele? Não, a minha imitação do presidente eleito é muito pautada para tentar fazer algo mais impressionista, onde eu quero pegar sempre as nuances, os trejeitos, os maneirismos, as particularidades dele e não partir para aquela imitação mais banal de só me limitar falando no tocante e tal, ok, aquela coisa, mas tem, mais exacerbada, exagerada assim, entendeu? Então eu tento me pautar muito para fazer a imitação precisa, o máximo possível. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, presidente eleito. Tivemos uma reflexão aqui sobre a questão das armas, tal, a liberação, o porte de armas. O senhor poderia dar o teu parecer novamente aqui para os nossos ouvintes? Essa discussão veio em torno aí da matança que aconteceu em Campinas. Eu tenho que dizer, Edgar, vou dizer para você, o ser humano só respeita aquilo que ele teme, tá ok? Isso aí é básico. Quem não entende isso está completamente desconexo da realidade dos brasileiros aí, tá ok? No tocante a essa questão da liberação, eu vou dizer uma coisa para você. Por decreto executivo, vou liberar a pistola .50. Um saco de cimento no peito do vagabundo e acabou, porra! Caraca! Aconteceu. Vai, Paulinha. Não, é que tem muita gente aqui no Twitter pedindo meio umas dicas, um tutorial para imitar Bolsonaro, assim, 3 pontos que você deve cobrir, sei lá, alguma coisa do tipo. Você tem que forçar a sua sobrancelha para baixo, assim, dar aquela arcada, né? Porque você já fica arregala os olhos. Uma mão um pouco meio defensiva, assim, mas gesticulando muito de baixo para cima, assim, muito quase que freneticamente. E você tem que fazer uma língua presinha, não é tão presa que nem a do presidiário, por exemplo, tá ok? Mas você tem que fazer de vez em quando. Ele não sempre faz o R de Eldorado Paulista, de onde eu sou, tá ok? Então, ele tem nuances, entendeu? Não é tão fácil transmitir um tutorial, mas certamente a questão dos maneirismos aí você pode fazer, arcar a sobrancelha e fazer com as mãos assim meio freneticamente e fazer a voz assim, levanta o tom, mas você pode fazer mais baixo aqui também. Ô André, você gostou falando em tutorial, você gostou das imitações que o Marcelo Adnet fez recentemente de vários políticos, em especial do Bolsonaro? Olha, o Adnet para mim sempre foi uma grande referência. Ele realmente fez um trabalho bem legal de tentar fazer as imitações de todos os presidenciáveis, só que ficou um pouco nítido que ele não conseguiu mascarar talvez ali a predileção dele, talvez por alguns candidatos, entendeu? Aí ele levou um pouco mais, pelo menos na imitação do Bolsonaro, acho que ele pegou as coisas mais, enfim, polêmicas e tentou amplificar elas, entendeu? Dar um peso maior a elas, entendeu? Então é um pouco diferente da abordagem que eu adotei em relação a essa imitação, que foi demais tentar me ater exatamente ao que de fato ele fala. Só que aí ele enfim, ele só extrapola meio que pro absurdo, entendeu? Respeito muito o trabalho dele, sou fã desde cedo, só que, enfim, eu também fiz todas as minhas versões de vários presidenciáveis, só que eu queria ressaltar aqui que, em especial, na minha opinião, ele se destacou muito no Haddad, que ele fez um trabalho que não tem tantas particularidades, mais difícil, então, parabéns para ele nessa imitação, fora essa da Marina e do Romário. Eu sei que essas 3 ele se destacou muito. A do Almoedo ele fez bem. Eu até me
Me garanto até em relação a E isso. o Lula, você não vai fazer? Porque... Mas você quer me botar aqui agora? Tô tentando descansar agora, tá muito cedo pra acordar. Tô aqui atrás da grade, Paulinha, me deixa dormir um pouquinho. Ô, André, mas você falou... Tô lendo 5 livros por dia. Você não leu isso? Ô, André, você falou que ficou clara a preferência política do Adnet, mas você acha que as suas não ficam claras também quando você imita os outros? É uma pergunta genuína. Claro, claro. A pergunta é se eu também não consigo... se você acha que você consegue disfarçar suas preferências políticas, por exemplo. De novo, eu tento me ater muito a fazer algo bem preciso, de acordo com o discurso que de fato os candidatos falam. Aí fica ao critério de vocês dizer se eu consigo ou não evitar inserir um pouco das minhas posições. Ô André, me despertou a curiosidade aqui, você que falou que você teve esse acesso aí ao Bolsonaro, sim. Né, essa proximidade com o Bolsonaro. Como que você vê o Bolsonaro como uma pessoa comum, assim? Vamos tirar aí as propostas do Bolsonaro, o que ele quer fazer como presidente. O Bolsonaro como pessoa, no trato pessoal ali, como que você enxerga? Aliás, Vini, só para complementar a tua pergunta, que vai no mesmo sentido, essa campanha foi muito atípica, né? E ele teve uma perspectiva privilegiada. E teve um episódio, né, que a gente tem que falar, que foi do atentado à vida do presidente eleito, que você deve ter visto aí... o drama da família, exatamente, né? O drama da família ali, e, enfim, como ele enquanto ser humano, né, por assim dizer. Conta aí pra gente um pouco. Você abriu a pergunta dizendo que ele é exatamente um ser humano comum, e é isso que ele é. A simplicidade dele é, assim, nítida, ele não força isso, ele é quem ele é, a autenticidade dele é, assim, indiscutível, é muito claro isso pra mim. E ele tem uma sensibilidade, assim, de querer sempre fazer com que as pessoas que estejam em volta dele, independentemente de status, de qualquer categoria, qualquer característica sua, ele faz questão de te acolher e tentar te deixar bem e leve, deixar um ambiente leve. Ele é esse cara, entendeu? Não gosta de ambientes pesados. Eu te dou um exemplo aqui. Eu fui o portador das más notícias para Michele, nossa futura primeira-dama, quando ela estava nos estúdios que a gente montou lá dentro de casa, gravando com o pessoal do curso de Libras dela, né? Sim. Que ela faz um trabalho, uma ação social maravilhosa nesse sentido, que a gente teve o prazer de poder conviver com ela também nisso. E aí eu fui o cara que, quando teve aquela erupção da notícia, o Brasil inteiro parado em torno daquilo, logo eu tive que ser o cara que tive que, enfim... Comunicar a situação, e a situação foi se agravando, o WhatsApp em polvorosa para tudo que é lado, uma desinformação danada, então foi difícil lidar com isso, mas o fato é que era véspera de feriado, a gente estava até... matriculado, vamos dizer assim, para estar com o presidente na parada de 7 de setembro no dia seguinte, foi no dia 6 de setembro, se não me engano, tenho quase certeza. E eis que a gente foi em direção a Juiz de Fora com ela. A primeira providência que a gente tomou foi, enfim, se solidarizar, estar com ela num momento, enfim, dramático daquele. A gente chegou a estar com a gente chegou na Santa Casa de Juiz de Fora, um clima realmente, enfim, de tensão pairando no ar, total. Ela se mostrou uma mulher fortíssima, uma história de vida belíssima que eventualmente o Brasil vai ter o prazer de conhecer, tenho certeza, mais a fundo, né? E o fato é que no momento que ela se manteve muito forte ao longo do caminho, mas quando ela, enfim, teve o primeiro contato com o marido dela, ela, enfim, naturalmente desabou em lágrimas, compreensível. A situação, né? E ela mencionou que eu e meu pai, a gente estava lá presente, e meu pai foi falar com ele, e eu fui me aproximando dele. E esse é o Jair Bolsonaro que eu conheci, diante daquele trauma absurdo, aquele atentado macabro que foi desferido contra ele. Ele ainda assim tem a leveza e a sensibilidade de querer me fazer, enfim, ele, pelo menos comigo, ele fez questão de me chamar, eu fui me aproximando dele, ele foi, enfim, abatido ali naquela situação, enfim, dificílima. Ele fez questão, ele levantou assim o olho para mim e falou: "Ô garoto, se você continuar me imitando, eu vou começar a cobrar direitos autorais, tá ok?" Tá ok. Vamos ouvir alguns outros aí. Por exemplo, queria ouvir o secretário da Fazenda, que ele foi escolhido pelo Dória, né? É isso? O Henrique Meirelles, por favor. Chama o Meirelles. Chama o Meirelles. Meirelles, não deu certo aí a campanha à presidência, né? Não deu. O fato é que nós tentamos de tudo, gastamos uma quantidade considerável do nosso patrimônio, mas fizemos um trabalho digno. Afinal, o governador eleito, João Dória, acaba de me convocar e me chamar
para liderar as finanças do estado de São Paulo. O senhor ficou satisfeito com o convite? Você aceitou? Satisfeitíssimo, de bom grado? Acho que, enfim, farei um trabalho digno e dizer que não sou o candidato, nem a pessoa que representa os bancos, sou sim o cara que representa o emprego e a renda! E o Dória? O Dória gostou de ter o Henrique Meirelles, não? Lógico que gostamos. Nós acabamos de convocar, chamamos o Meirelles. E é isso que nós vamos fazer gestão, administração, agora para todo o estado de São Paulo. Nós não nos limitaremos a sonhos pequenos. São Paulo pode alçar voos maiores. Nós vamos fazer um grande programa de desestatização em São Paulo. Fazer através de parcerias, concessões e PPPs. Nós vamos fazer um grande trabalho para São Paulo. E o Meirelles foi chamado para incluir ele na nossa equipe. Então nós vamos fazer um trabalho digno e importante para São Paulo. O senador Álvaro Dias, por exemplo. Nós estamos aqui hoje no Morning Show da Jovem Pan. Um grande prazer dizer para você que transmiti minhas sugestões para o presidente eleito, dizendo que ele deveria ter um nome arrojado, inédito, para liderar o Ministério da Justiça, o Sérgio Moro. Além disso, o Ministério da Pesca, que agora foi acoplado ao Ministério da Agricultura, mais um nome jamais veiculado, um nome forte, de timbre, de tônus, o Sérgio Moro. E além disso, o terceiro nome para o Ministério da Infraestrutura, o Edgar Piccoli. Nossa, André! Agora, já que o Sérgio Moro foi tão citado agora pelo Álvaro Dias, né? Queria saber como que ele se sentiu aí representado durante a eleição e agora também como ministro da Justiça, né? Não, agradeço a confiança e nós vamos fazer o trabalho que o presidente espera de nós. Nós, enfim, fomos conferidos uma grande responsabilidade. E nós pretendemos devolver essa confiança através de muito trabalho, zelando pelo Estado Democrático de Direito e fazer um esforço direcionado para, enfim, nós vamos fazer um trabalho digno, justo. É assim que eu pretendo exercer minha profissão a partir de agora. André, alguém já não gostou de alguma imitação que você fez? Algum político já te procurou? E deixa eu aproveitar e emendar uma outra pergunta. Já que você partilha da privacidade e da intimidade da família Bolsonaro, como é que eles estão com a reação às escolhas de alguns dos ministros e também com relação a essa polêmica que está rolando do motorista da semana? Você chegou a falar com eles sobre isso? Não, e é importante até ressaltar isso. Desde o término da campanha, nosso vínculo, assim, não há nem mais remotamente nenhum vínculo formal com a transição governamental. Tenho certeza que eles estão fazendo um trabalho sólido lá, mas também não compete a mim, enfim, comentar em relação a isso. Tenho certeza que as coisas vão se orientar como elas devem e torço para que isso acabe, que os fatos sejam esclarecidos o quanto antes e que, enfim, que a gente possa, enfim, começar a olhar adiante. E algum político já reclamou? Pelo contrário, a grande maioria só, enfim, eu costumo dizer, a imitação é uma homenagem que eu poderia dar a alguém, entendeu? Não eu, mas qualquer imitador, é uma grande homenagem ao trabalho que você faz para poder, enfim, capturar um pouco da pessoa, é até uma forma de criar laços, empatia, então é sempre uma agenda muito positiva essas imitações e certamente já houveram casos no passado, por exemplo, até o Carioca com o Jô Soares é um que salta a minha memória aqui, que enfim, causou um certo desgaste ali no momento, mas também, enfim, comigo é sempre uma agenda positiva. Eu não lembro de ter tido nenhum problema nesse sentido. Alguém me mandou um WhatsApp aqui perguntando se você imita Pablo Vittar. Não vou nem... Mas deixa eu perguntar para outro do cast aqui, aliás. O Celton Mello tá aqui com a gente. Eu queria falar o seguinte pro Celton. Eu vou falar o seguinte pro Celton. O Celton, o André Marinho tem um canal, não sei se você sabe, Celton, no YouTube. Eu gostaria que você pedisse para ele soltar um trechinho desse canal, Celton, pra gente ver de um vídeo que ele fez aí. É um vídeo muito novo que ele fez aí. Eu queria que o Celton pedisse para ele soltar pra gente. Produção, eu quero, por favor, que vocês tentem soltar agora o vídeo do André, acabou de soltar ontem, e foi os 3 M's, né? O Sérgio Moro, o General Milton Mourão e também o Zé Mourinho, Mourão. Então, vocês vão gostar do vídeo aí. Solta, Bruno. Cadê o vídeo? 10 de dezembro de 2018, Centro Cultural Banco do Brasil, Gabinete de Transição do Governo Bolsonaro, Brasília. Olha só, no meu entender, esse aí tem titica na cabeça. E no que depender de mim, a gente troca ele antes da Copa.
Agora eu vou ter que desligar aqui, que chegou o general Augusto Mourão. Que? Hamilton? O de Holanda? Ah, sim, general Hamilton Mourão. Claro, meu vice-presidente. Tá ok, valeu. Mourão, senta aí, por favor, senta aí. Ô, Mourão, no tocante às suas declarações aí, tá difícil, hein? Afinal de contas, desde aquela maluquice tua de falar do 13º, já foram mais umas 13 caneladas aí. Pelo amor de Deus! Olha só, porque no meu entender, às vezes parece que você saiu da tal fábrica de desajustados. Até insolente você tem sido. E no tocante a essa tal insolência, só faltou mesmo alguém explicar que raio de negócio é esse aí, tá ok? Mas eu não lhe convoquei aqui para falarmos de você. Afinal de contas, você sabe que precisamos substituir um sujeito que senta na cadeira, que para muitos é a mais importante no Brasil aí. E no que depender de mim, faremos isso logo, pra ontem, porra. Veja bem, capitão, quer dizer, presidente, sobre essas ditas caneladas, o que chamas de impropérios, eu chamo de sinceridade. Presidente, sempre digo e sempre repito, eu serei o seu escudo e a sua espada. Ô, Mourão, pera lá. No que depender de mim, você só fica com o escudo e olhe lá. Os textos, é você quem faz os textos? É um excelente texto, né? Ele tenta fazer realmente uma coisa bem legal, mas não se compara com o trabalho que eu fiz fazendo palhaço, trabalho com o Lolo Piovani. Também fiz vários curtas, vários longas, enfim, mas o garoto promete. Ô, Edgar, pra se despedir, será que a gente podia chamar também o... Quem tá faltando? O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes? Pô, Eduardo Paes tá aqui, né, pô? Você quer falar comigo, pô? Agora sabia, então, pô, tá aqui na rádio. Fazendo um trabalho bonito, né, pô? Até as palmas aí pros Morning Show ter feito um trabalho maravilhoso, né, pô? Mas agora, enfim, a gente vai se reinventar agora, né? Não, tem mais uma que tem que pedir, que é a do... Qual? Fez todos os presidenciáveis. Cadê o Daciolo? Ele tá por aí? Glória a Deus. Dizer aqui que todo mundo do Morning Show é maçom. Faz tudo parte da Comissão Trilateral Clube de Bilderberg. É elite reptiliana agindo aqui com vocês. Nação tá da transformação, Brasil. Vamos mudar esse país, O Daciolo, tem gente da Ursal aqui, meu. Todos da Ursal. Tá aí com a gente aqui no Morning Show, aqui hoje recebendo aqui esse talento aqui que desfilou várias imitações pra gente aqui no Morning Show. Queria agradecer aqui a presença do André Marinho. Obrigado, André, pela presença aí. Parabéns pelo talento aí, cara, nas imitações. Obrigado, Edgar, pela oportunidade. Tamo junto aí, todo mundo do Morning Show. Obrigado pros ouvintes aí. E, enfim, qual que é o seu canal pra quem quiser te achar? Canal André Marinho, esse é o nome. Tá no YouTube, acabei de lançar um vídeo ontem, tem uma segunda parte com a presença do Trump no final que eu vou soltar semana que vem e, enfim, seguimos nessa toada aí. Tem muita coisa boa vindo de agora em diante, tenho certeza disso.